Bom, agora então nós vamos falar a respeito das articulações sinoviais, que é o terceiro grande grupo. Neste grupo, ela tem um líquido, né? Esse tipo de articulação tem um líquido entre as peças, o que lhe permite maior mobilidade. Então, são as articulações de movimentos mais amplos e por isso nós, toda vez que pensamos em articulações, nós pensamos nas sinoviais. Esse grupo de articulações tem uma particularidade que nós podemos fazer 3 tipos de classificação. Então, a primeira classificação de acordo com o número de peças. Então, nós teremos as articulações sinoviais simples e as articulações sinoviais compostas. Articulações sinoviais simples são aquelas onde nós temos apenas 2 superfícies se articulando, que é o caso aqui, por exemplo, da articulação entre as falanges ou entre falange e metacarpo. Então, nós temos apenas 2 superfícies se articulando. Então, a articulação sinovial simples. Nós temos ainda as articulações compostas. Nas articulações compostas, nós temos 3 ou mais superfícies articulares. Então, por exemplo, aqui no caso do cotovelo, nós temos aqui 3 superfícies, ou ainda no caso do joelho, onde nós temos a articulação entre a tíbia, o fêmur e a patela. Então, é na articulação do joelho. Agora nós vamos classificá-las de acordo com o número de eixos de movimento. Então, as articulações sinoviais, elas podem ser não axiais, isto é, não apresentam movimento. É o caso da articulação entre os ossos do carpo, então elas não apresentam movimento, ou ainda entre os ossos do tarso, lá no pé. Então, também não apresenta movimento. A gente não tem movimento aqui entre os ossos do tarso. Nós temos articulação uniaxial, isto é, ela apresenta um eixo de movimento. Por exemplo, aqui a articulação do joelho. Então, eu tenho um eixo que passa aqui, eu tenho um eixo passando aqui e fazendo esse movimento de flexão e extensão, flexão e extensão. Mesma coisa vai acontecer no cotovelo. Então, eu tenho um eixo que passa por aqui e esse movimento de flexão e extensão apenas no eixo. Tenho a articulação sinovial biaxial, que possui 2 eixos de movimento. Então, aqui na articulação do pulso, eu tenho um eixo passando aqui e vai fazer esse movimento de rotação medial e lateral. E eu tenho um outro eixo passando aqui e vai fazer esse movimento também aqui de flexão e extensão. E tenho a articulação triaxial. No caso da triaxial, ela tem os 3 eixos de movimento. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui entre a cabeça do fêmur e o osso do quadril, essa forma esferoidal, ela possibilita esse movimento em 360 graus. A mesma coisa nós teremos aqui na articulação do ombro. Então, este formato esferoidal permite esse movimento em 360 graus aqui, ok? Então, já classificamos quanto ao número de peças, quanto ao número de eixos. Agora, nós vamos classificar quanto à forma da superfície articular. Então, quanto à forma da superfície articular, nós teremos as articulações sinoviais planas, aqui no caso dos ossos do tarso. Então, eu tenho essa região plana, né? Essa articulação plana. A mesma coisa entre os ossos do carpo. Nós teremos a articulação gínglimo dobradiça, que tem o formato mesmo da dobradiça, né? Que é o que nós vemos aqui
no cotovelo, então lembra uma dobradiça de porta mesmo. Ou, no caso do joelho, também nós temos esse gínglimo ou dobradiça. Nós temos a articulação do tipo trocoide. Trocoide eu tenho em um formato que lembra um parafuso rodando sobre o seu eixo. Então eu tenho aqui entre a cabeça do rádio e a incisura aqui da una. Então eu tenho esse tipo de movimento aqui. Esse tipo de movimento como se fosse um parafuso rodando sobre o seu eixo. E vai fazer esse movimento aqui de supinação, pronação, supinação, pronação. Mesmo movimento eu terei aqui entre as vértebras cervicais, a vértebra C1, que é o atlas, e a vértebra C2, que é o axis. Então também nós teremos esse movimento trocoide, esse movimento de um parafuso rodando no seu eixo. Lembrando que todas as articulações trocoides, elas possuem apenas um eixo de movimento, então elas são uniaxiais. As articulações do tipo dobradiça ou gínglimo também possuem só um eixo, portanto são uniaxiais. Agora nós teremos a articulação elipsoide. Elipsoide aqui tem um formato de elipse, é o que nós encontramos aqui no pulso, entre os ossos do carpo e o rádio e a una. Então nós teremos aqui esse formato elipsoide que possibilita aí dois eixos de movimento, como eu já havia falado anteriormente. Então um eixo aqui, outro eixo aqui, portanto toda elipsoide é biaxial. Nós teremos ainda a esferoidal, né, que a gente tem aqui a articulação do ombro, como eu havia dito anteriormente, toda esferoidal ela permite o movimento em 360 graus. Aqui também a esferoidal, nós temos a esferoidal. Nós temos ainda o formato celar, que lembra uma sela de cavalo. Então nós temos aqui a articulação carpometacárpia do dedo 1. Esse tipo de articulação também permite dois eixos de movimento. Eu tenho aqui a adução, abdução, e aqui eu tenho a flexão, né? Então seria essa articulação aqui. Então estas foram a classificação quanto à morfologia.